Muito bem, gravação iniciada. Hoje é 4 de novembro de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição de hoje, eu estou na presidência, Dr. Argos Gregório na vice-presidência, Samuel de Oliveira Magro e Flávia Dalbuquerque Andrade da Silveira, em substituição à doutora Daniela Rodrigues. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos 3 processos em pauta, uma inscrição para sustentação oral e, como é de praxe, vamos iniciar os processos com pedido de sustentação oral com inscritos, né? Então, vamos para o processo do Grupo Casas Bahia S.A., o AIN é o 5052-120. Relator, Dr. Samuel de Oliveira Magro, é um recurso ordinário. Muito bem, eu passo então a palavra ao ilustre relator para que faça um breve relatório do processo e em seguida eu abro a palavra à doutora Vanessa. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, inicialmente, a todos os participantes da sessão. Esse caso, senhor presidente, ele tem 2 acusações, né? São 2 itens infracionais, os 2 de crédito indevido, de ICMS. No item 1, o crédito indevido é por tomar crédito em montante superior àquele destacado nos documentos fiscais de prestação de serviço de transporte. E no item 2, também crédito indevido, por escrituração de documentos fiscais que foram cancelados pelo emitente logo após a sua emissão. Essas são as 2 acusações, eu acho que é o suficiente aí para a sustentação oral. Bem, agradeço ao Samuel, relator do processo. Passo, então, a palavra à doutora Vanessa Carvalho Ribeiro, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Doutora Vanessa, com a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. A recorrente foi autuada por ter supostamente se creditado indevidamente de ICMS. A sustentação oral ela vai se enfocar em 3 pontos, que é a ocorrência de vício formal, a decadência e a multa e correção monetária. O primeiro ponto é a nulidade da autuação em razão de vício formal, uma vez que a autuação não demonstrou de que maneira se calculou a correção monetária e os juros, o que configura violação ao artigo 142 do CTN, que define que o auto de infração deve conter todos os elementos necessários para a exigência da dívida tributária, devendo especialmente delimitar os encargos de atualização monetária aplicados. O segundo ponto é a decadência de janeiro a outubro de 2019. No entendimento jurisprudencial do STJ, o creditamento indevido equipara-se ao pagamento a menor, de forma que, para fins de contagem do prazo decadencial, se aplica ao creditamento indevido o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que define que o prazo decadencial é contado a partir do fato gerador. Assim, uma vez que o auto de infração foi recebido pela recorrente em 13 de novembro de 2024 e que ele foi lavrado apenas por suposto creditamento indevido, o período de janeiro a outubro de 2019 encontra-se decaído. O último ponto é a respeito da multa e da correção monetária. A decisão recorrida entendeu que a multa aplicada respeita a legislação vigente. Contudo, havendo inconstitucionalidade e ilegalidade, a sua aplicação deve ser afastada sim. E essa inconstitucionalidade e ilegalidade se deu por 3 razões. Em primeiro lugar, foi aplicada multa em patamar superior a 100% do valor do débito, o que viola o artigo 85, inciso 2º, a linha J da Lei 6.374, de 89. A qual prevê a aplicação de multa equivalente a 100% do valor do crédito indevidamente escriturado. Nesse sentido, também, o STF entendeu, no tema 863, que as multas não podem ultrapassar o valor do principal, porque essa diferença ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, considerando que o valor do débito é de R$ 879.500,65 e o valor da multa está em R$
R$ 262.270, deve ser cancelada a multa aplicada ou, ao menos, deve ser reduzida a patamares condizentes com a razoabilidade e a proporcionalidade da infração. O segundo ponto, com relação à multa e à correção monetária, é que, ainda que a fundamentação da autuação não tenha trazido informações quanto à correção monetária, a recorrente entende, analisando o artigo 565, inciso 2º, parágrafo 1º, e o artigo 566 da Lei Estadual de ICMS, que a recorrida cumulou a Selic com a correção monetária para atualizar o débito. Contudo, o STJ, no tema 199, entendeu que a Selic já contempla os juros de mora e a correção monetária, de forma que é nula a autuação que realiza essa acumulação. E, por fim, o terceiro ponto é que a fiscalização calculou os encargos de atualização monetária sobre o imposto supostamente devido desde o fato gerador, ou seja, antes do vencimento da obrigação, como se pode ver no demonstrativo do débito fiscal que consta na folha 2 do auto de infração. Contudo, o artigo 2º, inciso 6º do anexo 4º do regulamento do ICMS de 2000 estabelece que o prazo para o recolhimento do imposto é até o dia 20 do mês subsequente ao período de apuração, de forma que o vencimento da obrigação se dá no dia 20 do mês subsequente. Portanto, é ilegal a cobrança de encargos antes do vencimento da dívida, o que configura violação ao artigo 161 do CTN, o qual prevê que serão acrescidos juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento, e se reitera que a jurisprudência do STJ equipara o creditamento ao pagamento do tributo. Então, os encargos de atualização monetária devem ser aplicados apenas após o vencimento da obrigação tributária. Por essas razões e as demais razões expostas no recurso, requer a recorrente o seu acolhimento. Obrigada. Obrigado, doutora Vanessa. Cumprimento pela sustentação oral, bem objetiva e expondo de forma clara as suas razões recursais. Passo, então, a palavra ao ilustre relator, Samuel, para que apresente o seu voto. Com a palavra. Pois não, senhor presidente. Bom, eu vou passar aqui a leitura do voto, né? Se já tiveram acesso, os juízes já tiveram acesso a ele durante a semana, mas para que a doutora possa ter conhecimento do conteúdo. Vamos lá. De início, ressalto que a materialidade das infrações descritas no AIM é incontroversa, restringindo-se a controvérsia aos aspectos jurídicos e acessórios da exigência fiscal. Afasto preliminarmente a alegação de vício formal em razão da suposta ausência de especificação dos encargos de atualização e juros de mora, o que impediria o exercício pleno do contraditório. O AIM contém todos os elementos exigidos pelo artigo 152 do CTN, que aí eu coloco todos eles: a identificação do veículo passivo, descrição da infração, dispositivos infringidos e a penalidade aplicada. A apuração dos valores devidos consta detalhada em demonstrativos anexos, com a base de cálculo, o valor do crédito glosado, os índices de atualização e juros, o que permite ao contribuinte verificar a origem e evolução do débito. Também o demonstrativo o DDF, né, demonstrativo de débito fiscal, a folha 2, parte integrante do auto de infração, discrimina o cálculo dos juros e da multa para cada mês, com a data da ocorrência, valor do tributo, termo inicial e taxa de juros e o percentual da multa aplicada. Tais elementos conferem total transparência à exigência fiscal e possibilitam o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, que foi efetivamente utilizado pelo contribuinte, afastando-se qualquer alegação de nulidade. Além disso, há de demonstrar que esses elementos, entre aspas, ausentes, foram claramente demonstrados na auto-infração, está o fato de a autuada dedicar 19 dos 52 parágrafos de seu recurso à sua contestação. Rejeito também a alegação de decadência parcial do crédito tributário constituído na linha exordial. As acusações fiscais neles narradas tratam de crédito indevido do ICMS, e a ela se aplica a regra decadencial do artigo 173.1 do CTN, conforme o entendimento pacificado neste egrégio Tribunal Administrativo, enunciado na súmula 9 de 2017 do TIC. Os créditos em tela foram indevidamente tomados ao longo do ano de 2019,
e o fisco teria até 31 de dezembro de 24 para constituir o crédito tributário a eles relativo. O crédito foi regularmente constituído em 13 de novembro de 24, dentro do prazo legalmente permitido. O fato do ICMS ser o imposto de apuração mensal não tem qualquer relevância na contagem do prazo decadencial, pois o artigo supracitado não o inicia no primeiro dia do período de apuração seguinte àquele em que o lançamento pode ter sido efetuado, mas no primeiro dia do exercício seguinte, que coincide com o ano civil, iniciando em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro, conforme é o ministro na jurisprudência deste tribunal e dos tribunais judiciais. Igualmente relevante para a análise da decadência é o fato de o creditamento indevido poder ter resultado em pagamento a menor do imposto em determinados períodos de apuração. A conduta infracional adotada foi a de apropriação de créditos espúrios, que se perfaz com o seu lançamento no livro Registro de Entradas. A utilização ou não desses créditos no pagamento do ICMS devido é uma conduta posterior que nada afeta aquela primeira já consumada. Relativamente ao caráter confiscatório da multa aplicada, não há como prosperar tal alegação. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a desestimular a conduta infracional. Se a recorrente entende grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. O ato administrativo é absolutamente vinculado. Verificada a subsunção do fato infracional à norma tributária, é dever de ofício do fisco proceder à autuação do infrator e à imposição da penalidade prevista em lei. A sanção aplicada observa os limites legais e reflete a gravidade atribuída pelo legislador à conduta infracional, não cabendo a este colegiado reavaliar em abstrato seu grau de severidade. Ademais, é falso o argumento de que a multa excede o valor do imposto. O artigo 85.2J da Lei 6374/89 prevê multa de exatamente 100% sobre o crédito indevidamente escriturado. Para falsear essa realidade, a recorrente compara o montante atualizado da multa com o valor nominal do crédito indevido, sem atualização. Comparando ambos os valores nominais ou ambos os montantes atualizados, se vê que são coincidentes. O valor lançado está em conformidade com este limite legal, não se tratando de penalidade superior ao principal nem de caráter confiscatório. Equivoca-se a recorrente ao afirmar que houve acumulação indevida da taxa Selic com atualização monetária em que os encargos não podem incidir sobre a multa. Desde a alteração promovida pela Lei 16.497 de 17, regulamentada pelo decreto tal, o artigo 96 da Lei 674 passou a determinar a aplicação da taxa Selic como índice de juros de mora para débitos fiscais estaduais, substituindo os critérios anteriores. Não há acumulação de índices, mas simples adoção de critério único previsto em lei. Quanto à incidência dos encargos sobre o valor total do débito, trata-se de cálculo determinado pela legislação estadual, que considera a soma do imposto e penalidades como base de atualização, até a data do pagamento. A jurisprudência administrativa tem reiteradamente reconhecido a legalidade da sistemática, não havendo bis in idem. No tocante à atuação da base de cálculo da multa, abstenho-me de tecer maiores comentários, tendo em vista que sua legitimidade é matéria pacificada neste egresso tribunal e sobre esse tema editou a súmula 13 de 2018, de caráter vinculante desse processo, nos termos do artigo 52, caput da 13.457 de 2009. Por fim, não há nenhum sentido jurídico na digressão da recorrente sobre a aplicação dos encargos de atuação monetária antes do vencimento da obrigação principal. Toda a argumentação se baseia no prazo de recolhimento do ICMS previsto no artigo 2º, 6 do anexo 4 do RICMES. Ocorre que esse prazo se refere apenas ao recolhimento previsto nos artigos 112 e 283 do regulamento, como expressamente determinado no artigo 1º do mesmo anexo. Assim, o prazo ali previsto se aplica apenas aos débitos declarados, que é do artigo 112, e ao imposto retido antecipadamente da Constituição, que é o artigo 283. A exigibilidade do crédito tributário exigida em auto-infração é regida pelo artigo 96 da Lei 674, que no seu inciso 1, a linha C, determina que os juros de mora sobre o imposto, no caso de crédito indevido, incidem a partir do mês em que, desconsiderada a importância creditada, ao saldo tornar-se devedor. O auto de infração aplicou corretamente essa determinação legal, exigindo os juros de mora a partir do último dia do mês de creditamento indevido, pois a autuada apurou débito de ICMS em todos os meses considerados a autuação. O auto de infração
ao adotar o último dia do mês de apuração como termo inicial da contagem de juros, observou exatamente o disposto no artigo 96.1c da Lei 67.489, não havendo qualquer irregularidade na forma de cálculo. Por todo disposto, conheço o recurso ordinário e nego o reprovimento, mantendo na íntegra a decisão recorrida. Então, senhor presidente, esse é o voto que eu coloco aí para apreciação da Câmara e fico aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento que haja. Obrigado, Samuel, pelo voto proferido, muito bem fundamentado, cumprimento pelo voto. O processo está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido integralmente, não provido, à unanimidade, nos termos do voto do relator. Esse é o resultado final e agradeço e cumprimento mais uma vez a doutora Vanessa pela presença aqui em nossa Câmara. Obrigada a todos, tenham um ótimo dia. Obrigado, bom dia. Muito bem, passamos então ao próximo processo da pauta. Próximo processo da pauta é Auto Neum Brasil Testes Acústicos. Relator, Dr. Argos Magno de Paula Gregório, AIN ao 5, 052 918. É um recurso misto. Não há inscrito para sustentação oral, de modo que eu passo a palavra ao ilustre relator para que apresente diretamente o seu voto. Doutor Argos, com a palavra. Presidente, muito obrigado, bom dia a todos, aos meus colegas, doutor Samuel, doutora Luciana, doutor Pérez, claro, cumprimento mais uma vez e dou aqui as boas-vindas novamente à doutora Flávia, seja sempre muito bem-vinda aqui, cumprimento o pessoal que nos dá suporte, especialmente o Oswaldo e eventualmente aqueles que nos assistam. Presidente, este caso é um caso relativamente simples, é um caso em que há apenas uma infração, que é falta de pagamento de ICMS em razão de ter sido indicada operação de exportação não realizada. O juízo de primeiro grau, ele entendeu ali que haveria parte do auto de infração a ser cancelado, no sentido de reduzir, comprovadas algumas operações, reduzir ali, tirar do auto de infração original aqueles valores correspondentes. Então, isso foi motivo de apresentação de recurso de ofício. Já antecipo, recurso de ofício este que a própria representação fiscal reconhece o acerto do julgador de piso quanto a esta exclusão e pugna pelo não provimento. E, da mesma forma, manteve o resto das infrações, é uma infração só, mas manteve o resto da cobrança, por assim dizer, entendendo não haver razão ao contribuinte. Então, eu estou analisando, o voto já é conhecido aqui dos colegas, mas eu estou analisando aqui de uma maneira muito rápida. Eu estou apenas reconhecendo o acerto da decisão de primeiro grau quanto ao recurso de ofício, no sentido de que foram corretas tais exclusões, o próprio agente autuante concorda, assim como a representação fiscal, razão pela qual, evitando aqui leitura cansativa aos senhores, eu estou negando o provimento ao recurso de ofício. Não há controvérsia quanto a essas reduções. Com relação ao recurso ordinário, eu cito aqui que, como sempre faço, vou citando aqui aquilo que foi trazido no próprio recurso, mas coloco aqui, eu vou só citar aquilo que eu não encontrei nos autos, né? Vou aos autos, no vez de verificar os referidos documentos, e deles extraio que
Ao arrepio do quanto alegado, não há notas fiscais de devolução do destinatário, mas notas fiscais de entrada, as quais não se confundem. Referidas notas fiscais de entrada estão desprovidas do conhecimento de transporte, fato este que desconfigura a comprovação da devolução de mercadorias. Não só não ocorreu cancelamento de notas fiscais iniciais, quais sejam as notas tais e quais, como as mesmas foram devidamente escrituradas, realidade que contraria os dispositivos da portaria CAT 162 de 2008. Inexiste nesses autos informação de denúncia espontânea para fins de aplicação do quanto disposto na decisão normativa CAT 5 de 2019. E houve o não reconhecimento da operação pelo destinatário, que não se confunde com a devolução da mercadoria pelo mesmo. Vale dizer, esses destaques. Afirma ali o contribuinte que não, mas parte foram mercadorias que foram devolvidas e por aí vai. Mas os documentos trazidos aqui aos autos são muito fortes no sentido de infirmar aquilo que trouxe em defesa e também em recurso ordinário o contribuinte. Eu coloco aqui, embora busque exaustivamente a recorrente contextualizar a sua operação comercial frustrada, trazendo aos autos e-mails trocados com a destinatária, telas de seus sistemas internos, controle de estoque, informações escriturais diversas e notas fiscais que, em tese, lhe serviriam de suporte a garantir a atribuição de força às suas razões, resta indubitável que a mesma agiu em desacordo com a legislação tributária bandeirante, ainda que demonstre nos autos a sua boa-fé e lealdade processual. Percebe-se aqui uma boa-fé da contribuinte, mas isso não afasta o cometimento da infração vislumbrada e lavrada aqui pelo agente autuante. Então, eu coloco aqui, né, inexistindo o cancelamento dos documentos fiscais, fato este somado à falta de comprovação efetiva da devolução da mercadoria pelo destinatário e seu retorno ao estabelecimento da recorrente, lembrando que o desconhecimento da operação identificado sob o Código 210220 não se confunde com devolução de mercadoria, é de mistério que se reconheça a correção do quanto decidido em sede monocrática. Então, eu coloco aqui, assim posto ao revés do pretendido pela recorrente ao final do subitem tal, não se pode afastar a exigência de CMS descrita na peça vestibular, tampouco aplicar a exceção a que se refere o citado parágrafo 2º do artigo 445, item 1 do regulamento. Autuações sobre as notas fiscais tais e quais mantidas. E tem mais um sem número de argumentos aqui nos itens, nos subitens 3.2, 3.3, 3.4, que ali gravitam mais ou menos no mesmo alegado, né? Olha, mas a operação não se concretizou, houve devolução de mercadoria, eu cancelei ali, eu internei mercadorias e por aí vai. O que acontece é que, eu coloco aqui, resta em conteste que a recorrente, ainda que de boa fé, procedeu de modo diverso daquele previsto na legislação. Conduta que enseja a aplicação de penalidade descrita na norma. É o que surge dos documentos trazidos aos autos, maiormente em relação às notas fiscais identificadas sob os números aí finais 705, 706, 707 e 708. Coloco também, o mesmo raciocínio vale para outras notas, outras 5 notas aqui de finais 91, 92, 93, 95 e 96. Então, também afasto os argumentos do item 2 deles. Não menos importante, tem aqui a argumentação de outras notas. Olha, as notas fiscais foram vinculadas numa operação assim, assado, tal, parará, parará, parará. E ela fala, olha, ela mesma aqui é palavras da própria recorrente. A recorrente comprovou documentalmente que as notas fiscais, cito todas as notas, foram canceladas adotando os procedimentos que a recorrente tinha à sua disposição naquele momento, que era o registro da ocorrência com base no livro modelo 6. Então, novamente, eu estou dizendo aqui, a despeito da boa-fé da recorrente, ela não pode fazer ao seu livre-arbítrio operações ou escriturações que julga corretas. Ela teria que seguir o procedimento previsto na legislação e não seguiu. No finalzinho também mais uma argumentação mais ou menos no mesmo sentido. E, por último, se argumenta aqui contra a confiscatoriedade das multas. Eu, como de costume aqui, acabo dizendo que eu me sensibilizo do ponto de vista pessoal, mas o artigo 28 me proíbe aqui que afaste lei válida, vigente e eficaz. Então, presidente, um brevíssimo resumo, eu estou conhecendo de ambos os recursos e estou negando provimento a ambos. Esse é o meu voto. Muito bem, então, doutor Argos, cumprimento pelo voto. A proposta do doutor Argos é recurso ordinário conhecendo e negando provimento, né? E, igualmente, no recurso ordinário,
conhecendo e também negando o provimento. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Muito bem, votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido, negado provimento. Recurso ordinário conhecido, negado provimento, à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos para o próximo processo da pauta, que é o AIN 5036-668, Carrefour, Comércio e Indústria Limitada. Eu sou o relator, é um recurso ordinário. Tentar aqui sintetizar o voto. Trata-se de uma acusação fiscal, transferências de crédito de ICMS de forma irregular, tendo em vista que o ressarcimento do ICMS-ST foi em desacordo com a portaria CAT 42/2018. O contribuinte recorre através de recurso ordinário, alegando basicamente uma preliminar de nulidade do auto de infração, questiona o mérito e também impugna os juros. Esses são os três argumentos, basicamente, são esses três argumentos do recurso ordinário. Então, quanto à preliminar de nulidade do auto de infração por irregularidade na fundamentação, eu estou rejeitando, até porque os argumentos do contribuinte são genéricos, não apontando precisamente no que consiste essas irregularidades de fundamentação, e também vislumbro aqui que deixou de indicar aqui o prejuízo ao seu direito de defesa. Então, eu estou considerando como correto a fundamentação legal, né, que é do artigo 69, que traz as hipóteses, prevê as hipóteses de vedação de transferência de crédito tributário, do crédito de ICMS, desculpe. Artigo 270, parágrafo 3º, item 1, que estabelece responsabilidade do substituído no ressarcimento do imposto em caso de erros. Portaria CAT 42, conforme foi mencionado, e o manual do sistema de apuração do ressarcimento ou complemento do ICMS, retido ou por substituição, né, que estabelece aí as regras de ressarcimento, né? Então, estou aqui vislumbrando que a fundamentação e a subsunção aqui estão corretos, né? A multa fiscal também, ela foi bem capitulada, né? Artigo 85, inciso 2, letra F, da Lei 6374/88, né? Que é uma infração, uma previsão aqui de multa por infração específica de transferência de crédito do imposto, né? Transferência e recebimento, né? E, na sequência aqui do meu voto, eu entendo que os requisitos do artigo 34 da Lei 13.457 estão presentes. Quanto ao mérito, a acusação fiscal, ela decorre, como eu disse anteriormente, do fato de o contribuinte ter realizado transferência de crédito ICMS de forma contrária à legislação tributária para outros estabelecimentos da mesma empresa a título de ICMS-ST, dado que foram descumpridas as regras da portaria CAT 42/2018 de apuração do ressarcimento do ICMS-ST. Então, o próprio relato do item 1 esclarece no que consistiram, né, as irregularidades do ressarcimento que geraram, então, a irregularidade na transferência de créditos, né? O relatório circunstanciado, as folhas 9 até 12, também detalha, né? Não vou aqui ler para não cansá-los, mas o relatório circunstanciado detalha com precisão aqui quais foram as irregularidades praticadas que ensejaram a acusação fiscal, né?
do item 1. Então, a decisão de primeiro grau ela foi correta, no meu entendimento, né? E a tese do contribuinte também vislumbro aqui que ela é frágil, né? Ele aponta que as irregularidades, na verdade, consistem em descumprimento da obrigação acessória, sem que tenha gerado prejuízo ao erário, né? E por conta disso, entende que isso é um descumprimento da obrigação acessória, né? E não uma falta de pagamento do imposto por transferência irregular de crédito, né? Então, essa questão no suposto erro de acusação, eu já afastei anteriormente, dizendo que as infringências estão bem postas, né? E as folhas 8.219, o contribuinte reconhece, né, que praticou a infração, né? Ele, abro aspas aqui, em função de problemas sistêmicos, foi prejudicado o destaque do imposto retido anteriormente na posterior operação de transferência entre o seu CD e a filial varejista. Então, ele confessa aqui as irregularidades. E também destaco aqui que, como bem apontado pela fiscalização, não havia indicação na nota fiscal de entrada do valor da base de cálculo do ICMS-ST e do ICMS-ST suportado pela destinatária em razão das operações anteriores. Nesse caso, deveria ter atribuído valor zero. Como ele agiu em contrário, houve descumprimento do parágrafo 6º, artigo 1º da portaria CAT 48/2018, né? Diante da inconsistência ou incerteza dos valores de ressarcimento do ICMS-ST. E, então, a autuação fiscal foi correta, até porque o contribuinte foi notificado, apresentar planilhas e justificar, né, mas não respondeu, né, a notificação, né? Então, entendo como correta aqui a autuação fiscal e estou mantendo o item 1. Finalmente, o contribuinte também questiona os juros, né, o excesso de juros pela taxa Selic, mas como consta aqui do DDF, né, e do relato, né, do item 1, são infrações de 2021 e 2022, então está fora do período da antiga redação, né, do artigo 96 da Lei 63/7489. Então, estou aqui entendendo que o cálculo dos juros foram corretos, né, de acordo inclusive com a redação da nova súmula 10 do TIT, né, a revista, né, a súmula 10, então também entendo que os juros foram corretamente calculados. Então, diante desses fundamentos, eu estou conhecendo em parte do recurso ordinário e nessa extensão negando o provimento. Esse é o meu voto, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença. Opa. Travou aqui. Estou tentando aqui encerrar os debates, mas não está indo. Deixa eu voltar aqui. Deu erro aqui para mim. Não sei se para vocês aí apareceu alguma coisa. Estou tendo que reiniciar aqui. Senhor presidente, aqui está tudo ok. Eu saí do O meu apareceu processo, voltei, e deu a aquela tela tela vermelha, escrito né? em vermelho, Tá certo. famosa. Talvez para a gente só dê a hora que a gente for confirmar a presença, entendeu? Estou entrando aqui, tá? Ixi.
Um minutinho só que chegando lá, tive que não estava conseguindo, tive que zerar tudo, começar tudo de novo. Quase lá, vamos lá. Muito bem. Agora foi. Muito bem, encerrei os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação. Está só o Samuel. Muito bem, todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, o recurso ordinário conhecido em parte e na parte conhecida não provido à unanimidade. Julgamento encerrado. Com o encerramento desse processo, nós aqui cumprimos, então, a pauta de hoje. Declaro, então, encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço e cumprimento a todos, desejando uma boa semana. Encerrando aqui no EPAT. Visualizando a ata aqui. Tudo certo. Então, Oswaldo, pode encerrar então a gravação, por favor? E mais uma vez,